né, de 3 formas diferentes, né, nesses 3 slides, de como a gente pode pensar, né, sem depender do português. Como que a gente pode desaportuguesar o inglês? E aí, para sua surpresa, eu não vou começar com o verbo to be, né? Todo mundo acha, nossa, eu fiz uma aula de inglês, a primeira aula foi o verbo to be. Não, eu vou começar por aqui. Eu vou começar pelo passado. E por que eu começo pelo passado? Porque até mesmo no português, aquilo que a gente mais usa, 70% do que a gente fala na nossa língua portuguesa, a gente fala no passado. Então, olha só, vou começar com uma frase simples. I bought my house last year. Então, ó, eu comprei. Isso aqui a gente fala bought. Pensa no bot salva-vidas, ó. Bought. Pode falar assim mesmo, bought. I bought my house last year. Como que eu sei que essa frase está no passado? Porque o verbo está no passado? Bom, esse é um indício. Mas a informação mais importante aqui não é o verbo, e sim o quando. Eu preciso de uma definição de um tempo que acabou. Não importa se foi ano passado, se foi ontem, se foi 10 anos atrás. O que eu preciso é, toda vez que você usar o passado na língua inglesa, você vai ter que colocar um tempo que acabou. O que vai acontecer? Se você pensar em português, você vai vir aqui e vai fazer assim, ó, I bought my house. Se você omitir essa informação do last year, essa frase está errada. Por quê? Porque toda vez que eu usar passado no inglês, obrigatoriamente eu tenho que dizer quando foi que que a coisa aconteceu, vamos dizer assim. Então aqui você já percebe uma coisa muito simples. Você sabia disso? Alguém te disse isso? Se ninguém te dizer isso, você vai cometer erro. Simples, né? Então, toda vez você precisa saber o porquê, né? Isso ajuda e ajuda muito na aprendizagem. Existe basicamente 3 tipos de aluno, né? Existe muito o aluno visual, que precisa ver, né? Tem um aluno que ele é mais auditivo, ele tem que ouvir, é um cara mais de ouvido, né? E tem aquele aluno sinestésico, né? Que precisa anotar, tal. Eu sou o cara que eu preciso, né? De papel, caneta, eu sou muito sinestésico. Mas, independentemente da maneira com que você aprende, eu acho que é importante você visualizar como que a língua funciona. Então, aqui, o que é mais importante para mim é que você entenda esse funcionamento. Então, o que eu estou te dizendo? Olha, toda vez que você usar passado no inglês, você vai ter que me dizer quando. Então, a definição do tempo, né? O time definition é o mais importante. Coloca o verbo no passado e fala quando foi. Bom, vamos imaginar que você quer falar assim, cara, eu comprei minha casa, mas você não quer me falar quando foi. Existe alguma forma de dizer? Óbvio que existe. Qual que é essa forma? Você vai ter que dizer assim, ó, I have bought my house. O que esse have está fazendo aqui? Você não pode traduzir. Ah, o have não é ter? É, mas você não pode falar eu tenho comprado. Não existe eu tenho comprado. É eu comprei. Essas duas frases são iguais. Eu comprei minha casa, eu comprei minha casa. Mas por que o have está aqui? Por que eu uso esse have? Porque eu não estou dizendo quando foi que eu fiz. Eu só estou te dizendo a ação. Então, essa é a forma dentro da língua inglesa que a gente encontra de passar informação, né, vamos dizer assim, incompleta, né? Eu não preciso especificar quando que foi. Então, basicamente, você tem duas formas de usar o passado no inglês. Ou você usa o verbo no passado e fala quando que foi que aconteceu, ou então simplesmente você omite a informação do quando e simplesmente coloca o have como auxiliar. Mas aqui, o que é importante? Não traduz esse have. Aqui simplesmente eu comprei minha casa. Então você tem duas opções. Como que a gente chama isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui a gente chama de presente perfeito. O que é o presente perfeito no inglês, né? O presente perfeito nada mais é do que o have como auxiliar. No he, she, it, né? Vai ser has, né? E você vai usar mais o passado particípio. Então aqui essa é a estrutura do presente perfeito. Você não precisa fazer, né, 500 aulas de inglês, você não precisa ter gramáticas e mais gramáticas, passar, né, às vezes eu pego esses livros desses, né, dessas propostas, né, desses, a pessoa fica lá um semestre, um ano
Para estudar o quê? Decorar verbo? Do que adianta você saber 1 milhão de verbos se você não sabe como usar esses verbos na estrutura, você não sabe como aplicar? Eu não preciso saber que isso aqui é um presente perfeito, eu preciso saber quando que eu uso o presente perfeito, como que eu aplico esse presente perfeito. E a gente não tem isso no português. Você pode buscar isso na nossa língua que você não vai encontrar. Então, o que é mais importante para mim? É que você entenda que toda vez que eu não defini o tempo, eu coloco have. Morreu, acabou. Essa é uma das formas que a gente apresenta. Só que o mais importante agora é a gente ver que existe mais de uma forma. E aí sim é que a gente entra, né, na questão do uso do tempo verbal. E por que que é tão importante esse tempo verbal? Porque hoje a gente está fazendo esse aulão dos tempos verbais mais comuns. E adivinha o que que é mais comum no inglês? O presente perfeito. Então, ó, você quer falar para mim que você trabalhou hoje? O dia acabou? Não, o dia não acabou. O tempo está em aberto. Então você vai ter que falar para mim assim, ó, I have worked today. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu trabalhei hoje. Você já trabalhou, mas como a ação está em aberta, ó, eu não tenho um tempo que acabou. A ação está aberta, o tempo está em aberto, o dia não acabou. Então, desculpa, deixa eu começar de novo que eu acho que fica melhor. Aqui o tempo acabou, por isso que eu uso passado. Aqui o tempo não acabou, o tempo está em aberto. Toda vez que o tempo estiver em aberto, eu vou colocar o have. Eu posso traduzir o have? Não, não posso. Eu não posso falar eu tenho trabalhado. Eu trabalhei. Mas por que, que o have está aqui? Porque o dia não acabou. Qual que é a segunda forma de usar o presente perfeito? Quando eu comecei uma ação lá atrás que continua no presente, a minha ação não acabou, a minha ação continua. Então, ó, I have worked for 10 years. O que que significa? Que eu comecei a trabalhar em 2013, que eu continuo trabalhando até agora, até o momento. Então, há 10 anos eu trabalho. Então, o que que você percebe? Olha que coisa, né? Se eu for traduzir no português. Na primeira, o português vai ser assim, ó, eu trabalhei hoje. Aqui no português é passado. Só que aqui no português é presente. Eu trabalho há 10 anos. Então, tá vendo como não dá para traduzir? Você tem que, de fato, pensar em inglês. Então, quando que eu aplico? Quando que eu uso? Primeira situação, quando uma ação acabou, mas o tempo está em aberto. Qual que é a segunda situação? Quando uma ação começou no passado e continua no presente. E qual que é a terceira situação? É simplesmente quando você quiser dar uma ênfase usando o gerúndio, você pode falar o quê? I have been working, né? Então, tanto você pode usar I have worked com I have been working. Essas duas é a mesma coisa, só que aqui eu estou dando ênfase. Bom, vamos simplificar. O que, que é o presente perfeito? É o have, no he, she, it vai ser o has, mais o passado particípio. Então, essa é a minha fórmula. Tá lá, né? Mais o passado participio. O que, que é esse passado particípio? Sabe aquelas coluninhas de verbo que sempre tem uns verbos da terceira coluna, que são os verbos irregulares? É aquela coluninha ali. Só que se o verbo for regular, é só você usar igual passado, é só colocar o ed. Então, essa é a minha fórmula. Quando que eu uso o presente perfeito? Toda vez que a minha ação, a minha situação ou tempo estiver em aberto. Nessas três situações, eu vou usar o quê? O have como auxiliar, ou has no it, e não tem tradução. Então, fica muito mais fácil. 70% do que a gente fala na língua inglesa, a gente usa o presente perfeito. Bom, você pode falar assim, Youssef, eu posso usar ou não usar o presente perfeito? Pode, mas você tem que ser capaz de entender o teu interlocutor. Se ele usar, o que que você faz? Né, você tem que minimamente entender. E é isso. Você poderia muito bem dizer, ó, I worked this morning. Eu trabalhei hoje de manhã, né? Mas o dia está em aberto, eu coloco o have. Ah, eu comecei a trabalhar em 2013. Eu especifiquei, eu vou usar passado. I started to work in 2013. Ok, é uma outra forma. Então, o que é importante você perceber? Existe essa maleabilidade.
Você não precisa necessariamente fixar, eu vou falar dessa forma. Não, você tem várias formas de dizer a mesma coisa. Quer dar ênfase? Você simplesmente vai usar o have been, que é o verbo to be, mais o ing, e simplesmente você está falando I have been working. O que acontece? Às vezes eu vejo as pessoas fazendo isso aqui. A pessoa coloca o have, coloca o been e coloca o verbo ainda no passado aqui, ó. I have been worked. Ó, isso aqui não dá certo. Been worked não existe. Grava. Toda vez que eu tiver o verbo to be, eu uso o ing. Bom, vou então só voltar, né, para que a coisa fique mais simples, mais fácil, né, mais óbvia, mais lógica. Vou usar o passado? Posso usar o passado? Posso. Para eu usar passado, o que eu preciso ter? Eu preciso de um tempo que acabou no passado. Então você tem que me falar quando que foi que a coisa aconteceu. Você não quer me falar quando que a coisa aconteceu, você simplesmente vai colocar um have e você omite a informação. Isso é o que a gente chama de presente perfeito. Essa é a principal diferença de quando usar o passado e quando usar o presente perfeito. Quando que eu uso o presente perfeito no inglês? Quando a minha ação, a minha situação ou o tempo estiver em aberto. E aí eu trouxe os exemplos. Né? Eu trabalhei hoje, o dia não acabou, né? São 10, 9, 10, 9, 14, beleza. Então eu coloco o have, né? Eu trabalho há 10 anos, eu comecei a trabalhar há 10 anos atrás e eu ainda continuo trabalhando. Então, a minha ação, né, continua, é contínua, eu vou colocar o have. E o que é mais importante aqui? Se você quiser dar ênfase, você coloca o verbo to be e coloca o ing. Eu acho que assim fica mais fácil, mais tranquilo. E com isso, é óbvio que cabe a você pensar nas suas próprias frases, né? Acho que aí fica legal. Usa o inglês que você tem, não precisa ir no Google, não precisa ir no tradutor, não precisa ir no dicionário. Usa aquilo que você tem e você sistematiza esses tempos verbais. Bom, eu trouxe o gerúndio, então vamos lá para o gerúndio. Então, olha, eu estou fazendo o caminho inverso. Comecei com o passado, presente perfeito, vamos para o gerúndio. O que é o gerúndio? Verbo to be com ing. Não existe uma outra forma. Quem que é o verbo to be? Aquilo que a gente entrou e saiu da escola vendo, né? Am, is, are. Então, olha só. I am cooking now. Verbo to be com ing. Eu estou cozinhando agora. Se você esquecer de colocar o verbo to be, você não pode falar I cooking. I cooking não existe. Da mesma forma que se você falar I am cooking, também não existe. Eu preciso que eu tenha verbo to be com ing. Bom, isso aqui está no presente. Qual que é o passado? I was cooking. Eu estava cozinhando. Olha, eu coloco o verbo to be no passado, mas o cooking fica igual. Não fala o final, tá? Você não pode falar cooking. Cooking não existe, tá? Esse G aqui cai, tá? Então, I was cooking. Eu estava cozinhando. Verbo to be, ing. Passado. Vamos colocar no futuro? I will be cooking. Olha lá, o will faz o futuro, coloca o verbo to be no fim. I will be cooking. Eu estarei cozinhando. Né? O que você vai estar fazendo amanhã, sei lá, 5 da tarde? I will be cooking. Eu estarei cozinhando. E uma outra forma, né, de você usar no presente perfeito aquilo que eu acabei de trazer para você, eu cozinho sei lá, tem 3 horas que eu estou cozinhando. I have been cooking. Então você coloca o have, coloca o verbo to be e o ing. Essas são as formas mais comuns de a gente usar o gerúndio na língua inglesa. O que é importante aqui? Não esquecer do verbo to be. Eu vejo muita gente esquecendo. Não coloca o verbo to be, nem mesmo no futuro. Ó. A pessoa faz assim, I will cooking. Isso aqui não existe. Eu preciso que você coloque o verbo to be. Não existe uma outra forma. Toda vez que você usar gerúndio no inglês, grava isso. Verbo to be com ing. Bom, até aqui você percebeu que não tem auxiliar, não tem nada. Né? Gerúndio, verbo to be. Grava isso, a gente não usa verbo to be, né? Com do, com did. Esquece. A gente vai chegar lá. Esquece isso. Bom, uma vez que a gente viu o gerúndio, vamos ver o futuro. Para sua surpresa, você acredita que a gente pode usar o gerúndio no futuro? Se você falar assim, vamos viajar no feriado, né? Vamos, sei lá, vamos jogar bola no feriado. Eu falo assim, nossa, cara, eu tô viajando no feriado. Sabe se eu tô viajando no feriado? A gente pode usar o gerúndio. I'm traveling on the holiday, né?
Não, vamos fazer alguma coisa amanhã então? Não, amanhã eu trabalho. Sabe se amanhã eu trabalho, que eu uso no português, né? Nós usamos, eu posso falar assim, I'm working tomorrow. Então é muito comum para essas situações. O voo chega, o ônibus parte, eu trabalho amanhã. É muito comum a gente usar o gerúndio no inglês representando o futuro. I'm working tomorrow. The bus is coming at. The flight is departing at. Você pode usar o gerúndio representando o futuro. Uma outra forma que é muito comum para nós, né, falantes de português, né, a gente sempre usa o will para tudo, né? I will travel. I will travel, né? Você coloca o will e o verbo simplesmente fica no futuro, né? Eu viajarei. Aonde que acontece o erro aqui? A pessoa geralmente faz isso aqui. I will go travel. Por que a pessoa coloca esse go? Porque a gente fala vou viajar, né? A gente não fala eu viajarei, a gente fala vou viajar. Esse go não existe, tá? Ele não existe, porque o will é que faz o futuro e o will joga o verbo no futuro. Eu viajarei, né? Ou vou viajar. Cuidado com esse go aqui, tá? Não tem go ali não, né? Fica até dói no ouvido, né? I will go travel, não, né? I will travel. Você sempre vai usar o will com mais um verbo, nunca com dois verbos. E uma outra forma de usar futuro na língua inglesa é você usar o to be going to. O que é o to be going to? É o verbo to be, olha lá, com going to. Isso aqui, ele representa exatamente o que o will faz. É a mesma coisa. Só que qual que é a diferença? O will eu uso para uma decisão instantânea, algo que eu tomei agora, a decisão. E o to be going to é algo que eu planejei. Se você perguntasse para mim, o que você vai fazer no Natal? Imagina que eu não tenho a menor ideia, eu não decidi o que eu vou fazer. Eu falo assim, I will travel. Então eu uso esse aqui, porque eu estou tomando a decisão agora, no momento que eu estou falando. Agora, eu já decidi, eu já comprei a passagem, eu sei que eu vou viajar no Natal. Vou falar para você o quê? I'm going to travel on Christmas. Então eu vou viajar no Natal. Então a diferença é qual? O will é algo instantâneo, eu chamo ele de miojo, tá? Algo que você toma ali a decisão no momento que você está falando. E o to be going to, você põe o verbo to be com going to, é algo que você planejou. Você pode falar assim para mim, Yusuf, não tem diferença, eu vou usar qualquer um, tanto faz. Sabe qual que é o ponto? O ponto, imagina que você está participando de uma reunião lá na tua empresa, e aí tem um determinado assunto lá que precisa ser resolvido, e aí o gringo te pergunta assim, o que você vai fazer em relação a isso? Qualquer coisa que você responda para ele com will, parece que você nem pensou. Parece que você está tomando a decisão ali no momento que você está falando. Na verdade, você vai ter que usar isso aqui, ó. We are going to plan it better, we are going to investigate the situation. Cara, we are going to. Então você precisa minimamente apresentar para ele que você tem um planejamento, porque qualquer coisa que você usar will, parece que você está falando assim, está tomando a decisão ali no momento. Ok? Então, acho que isso, trazer também esses tempos verbais dessa forma, acho que abre um pouco o horizonte. E para finalizar esse primeiro slide, eu vou trazer para você aquilo que acontece e você vai perceber que muita coisa que a gente erra no inglês é por causa do português. Olha só, eu falei com ela antes de ligar para você, né? O que acontece aqui? A gente vem no inglês e faz isso aqui, ó. I talked with her before I call you. Isso aqui está errado. Por que isso aqui está errado? Olha, você falou com ela antes de ligar. São duas ações. Você falou e ligou. Toda vez que você tiver duas ações no passado, a primeira tem que levar o had e a segunda fica no passado. Então você tem que dizer o seguinte: I had talked with her before I called you. Então eu tive falar, eu falei com ela, né? Mas eu tive falado com ela antes que eu liguei, que eu ligasse para você, né? Então eu tinha falado. Então grava isso. Toda vez que você tiver duas ações no passado, a primeira ação você vai colocar um had, né? E é isso que a gente chama de passado perfeito no inglês. O que é o passado perfeito? Literalmente você vai colocar o had para todo mundo. Lembra que aqui a gente colocava have ou has? Aqui no passado perfeito é mais simples. Acabou isso aqui. A gente vai usar o had mais o passado particípio. E por que a gente erra? Porque a gente pensa no português e coloca no inglês. Olha lá, estou traduzindo ao pé da letra. Eu falei, I talked, e ligar, como no infinitivo, eu coloco o verbo.
né, mas grava 2 ações no passado. A primeira você coloca o red e a segunda fica no passado. Pessoal, eu quis fazer esse primeiro slide com um pouquinho mais de calma, até para dar uma, mas agora a gente vai rever todos esses elementos de uma outra forma,